Capítulo 1. Eu sou. Meu Pai é aquele a quem os homens chamam de Deus, mas eu conheço meu Pai, e os homens não conhecem o seu Deus. Meu Pai e seu Pai são um. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu e meu Pai somos um. Um Pai nos fez todos para viver, mover e ter o nosso ser nele, o único. Quem então é este um que temos em comum? A única coisa que todos os homens têm em comum é isso: todos os homens sabem que são. Essa afirmação de que somos, essa consciência, é nosso Pai. Não há lugar que o homem possa ir e não saber que ele existe. Se eu tomo as asas da manhã e vou até os confins da terra, você está lá, eu sei que eu sou. Se eu fizer minha cama no inferno, eu sei que eu sou. Se eu sofrer de amnésia e esquecer completamente minha identidade humana, ainda saberei que eu sou. É impossível para o homem saber que ele não é. Você pode dizer que eu não sou isso, mas não pode dizer que eu não sou, pois o seu próprio conhecimento é uma declaração de que você é. Então, quer você alegue ser ou não ser, na verdade você está afirmando que é. Assim, o homem está sempre dizendo eu sou. Esse saber que somos, essa consciência, é Deus Pai. No momento em que esta consciência incondicionada torna-se condicionada por afirmar ser isto ou aquilo, uma diferenciação ocorre dentro desta consciência sem forma, e nosso Pai impessoal, nosso verdadeiro eu, torna-se personificado como aquilo que nos concebemos ser. Essa presença impessoal que somos, pode ser comparada ao espaço, pois o espaço, embora sem forma, dá forma a tudo. Se o espaço sem forma fosse extraído do livro que você está lendo, o corpo que você veste, a terra em que você pisa, tudo desapareceria. A consciência, embora sem forma, dá forma àquilo que é consciente de ser, mas no momento em que você retira sua realidade ou consciência sem forma, de sua concepção de si mesmo, a forma que você veste, essa concepção desaparece. Uma concepção permanece uma realidade formada apenas enquanto a realidade invisível a veste. Meu Pai é espírito, sem forma, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Eu e meu Pai somos um. Minha consciência de ser é o Pai sem forma, que dá forma àquilo que tenho consciência de ser e, ao fazê-lo, perde-se sua presença sem forma e sem nome, na forma e na natureza de sua concepção de si mesmo. Assim como a água perde sua identidade quando misturada com as coisas, e no entanto, permanece imaculada quando é extraída por destilação, assim a consciência do nada se perde nas concepções das coisas de si mesma, e permanece seu eu imaculado, por meio da destilação espiritual. Você é espiritualmente destilado, ou extraído de sua concepção de si mesmo, quando deixa de se identificar com ela. Agora que você encontrou este como seu Pai, o eterno agora, eu sou, não volte ao estado pródigo, para mendigar as migalhas da vida. Lembre-se de seu Pai, o agora, a única realidade. Reivindique-se agora, neste momento, para ser aquilo que você deseja ser e, independentemente de qual seja a sua reivindicação, seu Pai, a consciência que é agora, lhe dará isso ao se tornar a coisa reivindicada, mas você deve pedir a ele desta maneira. Esteja ciente de ser aquilo pelo qual você pede. Não procure mais seu Pai no tempo e no espaço, pois seu Pai é a consciência que é agora. Eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Minha consciência e aquilo que eu sou consciente de ser são um, mas eu sou maior do que sou consciente de ser. O que concebe sempre será maior do que sua concepção. O Pai, consciência, é maior que seu Filho, concepção de si mesmo. Agora seus olhos estão abertos. Seu Pai, Deus Todo-Poderoso, foi revelado a você como sua consciência de ser. Capítulo 2. Eu venho com uma espada. Antes que você possa entrar naquela paz, que excede todo o entendimento, você deve primeiro ser morto de todas as ilusões que agora o escravizam, as ilusões das divisões.
Se você se identifica com raça, credo ou cor, e ouve aquilo com o qual é identificado, criticado e condenado, automaticamente será ferido por tais críticas. Cada apego é uma barreira em sua prisão autocriada. Sua única saída está no desapego. Você deve deixar tudo e me seguir. Em Cristo não há grego nem judeu, escravo nem livre. Seus apegos atuais estão enraizados em você, por causa de sua concepção atual de si mesmo. Sua concepção de si mesmo é a medida pela qual você mede o mundo. Todas as coisas são julgadas em relação à sua concepção atual de si mesmo. A concepção que cada homem tem de si mesmo é uma nota vibrante na sinfonia cósmica, nota essa, que determina automaticamente o valor de todas as notas em relação a si mesma. Mude sua concepção de si mesmo. Revalorize-se e automaticamente mudará o seu mundo. O homem sempre jogou o jogo perdedor tentando mudar seu mundo, enquanto ele mesmo permaneceu com seus valores atuais, ou concepções de si mesmo. Jesus descobriu esta lei. Então, em vez de mudar os homens, ele mudou a si mesmo. Ele disse: "E agora me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade." Ele descobriu ser a verdade de tudo o que ele viu em seu mundo. A verdade é a espada que mata tudo menos a si mesma, e eu sou, sua consciência, é a verdade. Portanto, ser identificado com qualquer coisa que não seja, é ser escravizado ou limitado por aquilo com o qual você está identificado. Você objetiva eternamente aquilo que você tem consciência de ser, então você se move para sempre em um mundo que é a personificação perfeita daquilo que você sabe ser. Para o puro todas as coisas são puras. Este é um grande obstáculo para aqueles que estão constantemente condenando o mundo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está registrado que as multidões deixaram Jesus, quando ele revelou a operação da lei com estas palavras: "Ninguém vem a mim, a não ser que o Pai em mim o atraia. Eu e meu Pai somos um." Eles não podiam acreditar que eles eram a causa de tudo o que eles viam em seu mundo. Depois de milhares de anos ainda é a grande pedra de tropeço, para todos que veem o mundo como algo a ser mudado por fora. Você e sua concepção de si mesmo são um. Sua concepção de si mesmo é a imagem que você fez de seu Pai. Esta imagem molda seu mundo à sua semelhança, seja bom, ruim ou indiferente. Seu Pai é a sua consciência que o limita ao que você tem consciência de ser. Se você quiser mudar o seu mundo, faça-o de verdade, sabendo que você é tudo o que você vê no mundo. Você não é o que é por nada no mundo, pelo contrário, o mundo é o que é por causa do que você é, o que é a medida ou valor que você atribuiu a si mesmo. Resumindo, sua concepção de si mesmo é o molde que o Criador, seu verdadeiro eu, usa para povoar seu mundo. Comece a transformar o mundo afirmando ser aquilo que deseja ver expresso no mundo. Siga o exemplo de Jesus que se fez um com Deus, e não achou estranho ou um roubo fazer a obra de Deus. A liberdade não se conquista com o suor do rosto. Pare de lutar com o mundo, ele é apenas um refletor. Jacó foi libertado apenas quando soltou aquilo com o qual lutou. Da mesma forma, você só será livre se seguir o exemplo dele, e perder seu problema ao não se identificar com ele. Pois o que está ligado no céu, consciência, está ligado na terra, e o que está solto no céu, está desligado na terra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade. Então, na realidade, conhecer a si mesmo como condicionado, é estar livre daquilo que em sua cegueira, você acreditava ser. Deixe tudo e seja apenas eu sou. Capítulo 3. A pedra fundamental. Buscai o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Encontre a causa das coisas, e você encontrará o segredo da criação. Você já ouviu dizer que, no princípio Deus criou o céu e a terra,
que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ninguém questiona a verdade dessa afirmação, mas o que se quer saber é: quem é Deus e onde Deus está localizado? Em resposta a quem lhe foi dito: Eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou me enviou, o homem Moisés, a vós. Quanto à localização de Deus, você é informado. O reino de Deus está dentro de você. Essas duas respostas identificam Deus como sua consciência de ser, e o localizam onde você tem consciência de ser. Estar consciente de ser é declarar silenciosamente: Eu sou. Ao ler esta página, você está ciente de ser. Esta consciência do ser, é Deus o Criador. A consciência é aquela profundidade sem forma, na qual todas as coisas vivem, se movem e existem, e fora da qual as coisas não têm realidade. Este é o segredo da declaração: antes que Abraão existisse, eu sou; antes que o mundo existisse, eu sou; e quando todas as coisas deixarem de existir, eu sou. A consciência do ser precede todas as concepções de si mesmo, e permanece seu eu sem forma, quando todas as suas concepções cessam de existir. O Criador deve preceder a criação, assim como o idealizador precede suas concepções. A criação começa e termina no Criador. A consciência é o segredo de toda a manifestação. Toda a criação passa por 3 estágios em seu desenvolvimento: concepção, crucificação e ressurreição. Ideias, desejos, ambições, são todas concepções movendo-se dentro do ser imóvel: eu sou. A consciência é Pai, e todas as concepções de si mesmas são filhos dando testemunho de seu Pai. Portanto, eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. O que concebe e a concepção são um, mas o que concebe é maior que sua concepção. A consciência é incondicionada. Ter consciência de ser algo ou alguém é condicionar o incondicionado. Aquilo que é definido é menor que o definidor. A consciência do ser é o Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno, sobre cujos ombros está o governo do mundo. A consciência sustenta e dirige todas as coisas que têm consciência de ser. A consciência do ser é o ventre eterno impregnando-se por meio do desejo. Estar consciente de um impulso ou desejo é ter concebido. Acreditar, sentindo-se, o sem forma, ser a coisa desejada, é ser crucificado na forma da coisa sentida. Continuar na crença, sentindo que você é agora a coisa desejada, até que todas as dúvidas cessem, e uma profunda convicção nasça de que é assim, é ser ressuscitado ou visivelmente elevado para expressar a natureza da coisa sentida. Neste exato momento você está ressuscitando ou expressando aquilo que você tem consciência de ser. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou agora, retratando no mundo ao meu redor, como uma realidade viva, aquilo que agora estou ciente de que eu sou, e continuarei a fazê-lo até que mude minha concepção de mim mesmo. Portanto, sua resposta consciente à pergunta eterna: quem sou eu?, determinará seu mundo e todas as suas expressões. Comece agora a perceber que eu sou é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e além de mim, sua consciência, não há outro Deus. Não eu, João da Silva, é Deus, mas eu sou, a consciência de ser, é Deus. João da Silva é apenas sua presente limitação, ou concepção de si mesmo. Eu sou a expressão ilimitada, através da concepção limitada de mim mesmo. Para mudar a expressão, mude a concepção de si mesmo, mas faça-o com verdade, não com palavras. Esta é a renovação ou renascimento de seu eu sem forma, e sem nome. Seu verdadeiro eu, é um eu que nenhum homem vê, e que não vê a si mesmo, mas vê apenas sua concepção de si mesmo. No começo, agora neste momento, a ideia ou o desejo está nadando em sua consciência, buscando corporificação. Antes que o desejo possa ser realizado ou ressuscitado, ele deve primeiro se tornar uma cruz ou ponto fixo, no qual a consciência é pregada. A consciência é a única realidade viva, o único poder ressuscitador. Portanto, para dar vida ao meu desejo, devo, em consciência, tornar-me consciente de ser a coisa desejada.
Haja um firmamento no meio das águas. No meio das águas ou consciência sem forma, que haja uma firmeza ou convicção de que eu sou a coisa desejada. Continue a se posicionar sobre esta convicção ou cruz, e de maneiras desconhecidas para você como homem, você realizará ou ressuscitará seu desejo. A vida ou consciência tem caminhos que o homem, a concepção, não sabe que seus caminhos estão além da descoberta. A presente concepção que a vida tem de si mesma como homem, é uma máscara que ela usa. Dentro deste ser que você pensa que é, está o seu eu sem nome, eu sou. O fundamento de toda expressão é a consciência, e outros fundamentos nenhum homem pode estabelecer. Por mais que o homem tente, ele não pode encontrar outra causa de manifestação além de Deus, sua consciência de ser. O homem pensa ter encontrado a causa da doença nos germes, a causa da guerra em ideologias políticas conflitantes e ganância. Todas essas descobertas do homem, catalogadas como sendo a essência da sabedoria, são tolices aos olhos de Deus. Existe apenas um poder e esse poder é Deus, consciência. Ela mata, vivifica, fere, cura, faz todas as coisas boas, mais ou indiferentes. Um prisioneiro deve ter um carcereiro, um escravo um mestre. Uma nação que se sente aprisionada, criará automaticamente um ditador. Você não pode apagar um tirano destruindo-o, assim como não pode apagar seu reflexo destruindo o espelho. A consciência de uma nação produz seus líderes. O que é verdade para uma nação, é verdade para um indivíduo, pois as nações são feitas de indivíduos. O homem se move em um mundo, que nada mais é do que sua consciência objetivada. Sem saber disso, ele luta contra seus reflexos, enquanto mantém viva a luz e as imagens que lançam os reflexos. Eu sou a luz do mundo. Eu sou, a consciência é a luz, aquilo que tenho consciência de ser, minha concepção de mim mesmo, sou rico, sou saudável, sou livre, essas são as imagens. O mundo é o espelho que amplia tudo o que eu sou consciente de ser. Pare de tentar mudar o mundo, ele é apenas um espelho dizendo quem você é. O homem que tem consciência de ser livre ou aprisionado, expressa aquilo que tem consciência de ser. Eu não me importo com o que os homens diagnosticaram como sendo o seu problema. Um problema pode ter uma longa história, mas sei que desaparecerá em um piscar de olhos, se você seguir fielmente esta instrução. Faça a si mesmo esta pergunta simples: como eu me sentiria se fosse livre? No exato momento em que você faz essa pergunta com sinceridade, a resposta vem. Nenhum homem pode dizer a outro como esse outro se sentiria se seu desejo fosse repentinamente realizado. Mas cada um saberia como ele próprio se sentiria, pois tal sentimento seria automático. O sentimento ou emoção que vem a alguém em resposta ao seu autoquestionamento, é o estado de consciência do Pai, ou pedra fundamental, de onde virá a coisa sentida. Exatamente como esse sentimento se incorporará, ninguém sabe, mas o fará, pois o Pai, consciência, tem maneiras que nenhum homem conhece. Torne o novo sentimento natural ao usá-lo. Todas as coisas expressam sua natureza, então você deve usar esse sentimento até que se torne sua natureza. Pode levar um momento ou um ano, depende inteiramente de você. No momento em que todas as dúvidas desaparecem, e você sente que eu sou isso, você começa a produzir o fruto da natureza da coisa que você sente ser. Quando uma pessoa compra um chapéu novo, ou um par de sapatos, pensa que todos sabem que são novos. Ele não se sente natural com eles, até que os use por tempo suficiente para torná-los naturais. O mesmo se aplica ao uso do novo estado de consciência. Quando você se perguntar, como eu me sentiria se meu desejo fosse realizado neste momento? A resposta automática é tão nova, que você sente que não é sua, que não é verdade. Portanto, você instantaneamente adia esse novo estado de consciência, e retorna imediatamente ao seu problema, porque é mais natural. Sem saber que a consciência está sempre se retratando nas condições ao seu redor. Você, como a esposa de Ló, olha para o seu problema, e mais uma vez fica hipnotizado por sua naturalidade.
Você não ouve as palavras de Jesus, a salvação? Deixe tudo e siga-me. Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Seu problema pode deixá-lo tão hipnotizado por sua aparente realidade e naturalidade, que você acha difícil usar o novo sentimento ou a consciência de seu Salvador, mas você deve usá-lo se quiser obter resultados. Capítulo 4. A impressão. Cada impressão deve tornar-se a afirmação do que há de ser. Dizer que serei grande, ou que serei livre, é uma confissão de que não sou grande, e não sou livre. Ver a si mesmo tornando-se qualquer coisa, é saber que eu não sou essa coisa. Estar impressionado, eu estou impressionado, na primeira pessoa do tempo presente. Todas as expressões são o resultado de impressões. Somente quando posso afirmar que sou aquilo que desejo ser, expressarei tais reivindicações. Deixe todos os seus desejos serem impressões do que é, não do que será. Pois eu sou, sua consciência, é Deus, e Deus é a plenitude de tudo, o eterno agora, eu sou. Os sinais seguem, não precedem. Você nunca verá os sinais daquilo que é. Não pense no amanhã, pois seus amanhãs são as expressões de suas impressões de hoje. Agora é a hora aceita. O reino dos céus está próximo. Jesus, a salvação, disse: Eu estou sempre com você. Sua consciência é o Salvador que está sempre com você. Mas, se você o negar, ele também o negará. Você o nega afirmando que ele aparecerá, como milhões estão fazendo hoje, quando afirmam que a salvação está por vir, afirmação que equivale a dizer, não somos salvos. Você deve parar de esperar que seu Salvador apareça, e reivindicar a si mesmo para ser salvo agora, e os sinais de suas reivindicações seguirão. Quando perguntaram à viúva, o que você tem em sua casa, houve reconhecimento de substância, no agora, em sua reivindicação de 3 gotas de óleo, não medidas vazias. 3 gotas se tornam um jorro se reivindicadas. Pois sua consciência amplia tudo o que ela tem consciência de ser. Afirmar que terei óleo, alegria, é confessar que tenho medidas vazias, cuja consciência da falta produzirá falta. Deus, sua consciência, não faz acepção de pessoas, e só pode expressar aquilo que a impressiona. Cada desejo seu é determinado por sua necessidade. Os desejos são automáticos. Sabendo que você está ciente do desejo, e que sua consciência é Deus, você deve considerar cada desejo como as palavras faladas por Deus, falando sobre o que é. Desvie da visão do homem cuja respiração está em suas narinas, pois ele vê seu desejo como aquilo que não é. Sempre seremos o que somos, conscientes, então nunca mais reivindique, eu serei isso. Que todas as reivindicações de agora em diante sejam, eu sou o que sou. Antes que perguntem, eu respondi. Antes que você tenha tempo para pensar, a solução do seu problema foi dada a você na forma do seu desejo. O cego, o coxo, o manco, todos desejam automaticamente a liberdade da limitação. O homem é tão instruído na crença, de que seus desejos são coisas pelas quais lutar, que ele, em sua ignorância, nega a entrada de seu Salvador, que está constantemente batendo na porta da consciência, eu sou a porta, para entrar. Seu desejo, se realizado, não o salvaria de seu problema? Deixar seu Salvador entrar, é a coisa mais fácil do mundo. As coisas devem ser, para serem permitidas. Você está consciente de um desejo, portanto, o desejo é algo de que você está consciente agora. Seu desejo, embora invisível, deve ser afirmado por você para ser algo real. Deus chama as coisas que não são vistas, como se fossem. Todo desejo é a batida do Salvador na porta. Esta batida, todo homem ouve. O homem abre a porta para ele entrar quando afirma, eu sou ele. Certifique-se de deixar seu Salvador entrar, deixando a coisa desejada assimilar-se na sua vida, até que você esteja impressionado com a glória de seu Salvador,
e pronuncia o grito de vitória: está consumado. Capítulo 5. Aquele que tem. Porque ao que tem, lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Embora muitos considerem essa declaração a mais cruel e injusta das declarações atribuídas a Jesus, que em sua concepção de mundo, fez muitas observações populares, como: os ricos ficam mais ricos, e os pobres têm mais filhos, etc., ainda permanece uma lei mais justa e misericordiosa, baseada em um princípio imutável. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, como descobrimos, é aquela consciência incondicionada que dá a cada um, e a todos, aquilo que eles têm consciência de ser. Estar ciente de ser ou ter qualquer coisa, é ser ou ter aquilo que você está ciente de ser. Sobre este princípio imutável todas as coisas repousam. É impossível para qualquer coisa ser diferente daquilo que ela tem consciência de ser. Aquele que tem aquilo que ele está ciente de ser, lhe será dado. Bom, mal ou indiferente. Não importa o que você esteja ciente de ser, você receberá pressionado, sacudido e atropelado, tudo o que você está consciente de ser. De acordo com esta mesma lei imutável. Ao que não tem, será tirado, e acrescentado ao que tem. Assim, os ricos ficam cada vez mais ricos, e os pobres cada vez mais pobres. Sim, quem tem recebe mais. Você não pode expressar aquilo que não tem consciência de ser. Você não pode servir a dois mestres. Seu mestre é sempre aquele estado de consciência com o qual você está identificado. Portanto, aquilo que não está na consciência, é retirado dela, porque nunca fez parte dela, e acrescentado àquela consciência da qual ela tem consciência. Todas as coisas gravitam para aquela consciência com a qual estão sintonizadas, e da mesma forma, todas as coisas se desvencilham daquela consciência com a qual não estão sintonizadas. Portanto, em vez de se juntar ao coro dos pobres, que insistem em destruir aqueles que têm, reconheça essa imutável lei de expressão, e conscientemente afirme ser aquilo que você decidiu ser. Depois que sua decisão for tomada, e sua reivindicação consciente estabelecida, continue em sua confiança até receber sua recompensa. Assim, aquilo que para o mundo ortodoxo adormecido, é uma lei cruel e injusta, torna-se para o iluminado, a mais misericordiosa e justa declaração da verdade. Não vim para destruir, mas para cumprir. Sabendo que Deus não destrói nada, certifique-se de que você é isso, reivindique-se para ser aquilo que você quer que ele preencha. Nada é destruído. Tudo é cumprido. Capítulo 6. Circuncisão. A circuncisão é a operação que remove o véu, que esconde a cabeça da criação. O ato físico nada tem a ver com o ato espiritual. O mundo inteiro poderia ser fisicamente circuncidado, e ainda assim permanecer impuro e cego, como líder dos cegos. Os espiritualmente circuncidados tiveram o véu das trevas removido, e sabem que são Cristo, a luz do mundo. Deixe-me agora realizar a operação espiritual em você, leitor. Este ato é realizado no 8º dia após o nascimento. 8. Porque 8 é a figura que não tem começo nem fim. Além disso, os antigos simbolizavam o 8º numeral, como um invólucro ou véu, dentro e atrás do qual estava enterrado o mistério da criação. Assim, o segredo da operação no 8º dia está de acordo com a natureza do ato, que é revelar o eterno chefe da criação, aquele algo imutável no qual todas as coisas começam e terminam, e permanece seu eu eterno, quando todas as coisas deixam de existir. Esse algo misterioso é a sua consciência de ser. Neste momento você está consciente de ser, mas está consciente de ser alguém. Esse alguém é o véu que esconde o ser que você realmente é. Você primeiro está consciente de ser, então você está consciente de ser homem. Depois que o véu do homem é colocado sobre o seu eu sem face,
você se torna consciente de ser um membro de uma certa raça, nação, família, credo, etc. O véu a ser levantado na circuncisão espiritual é o véu do homem, mas antes disso poder ser feito, você deve cortar as adesões de raça, nação, família e assim por diante. Em Cristo não há grego nem judeu, escravo nem livre, homem nem mulher. Você deve deixar pai, mãe, irmão e me seguir. Para conseguir isso, você deve parar de se identificar com essas divisões, tornando-se indiferente a tais reivindicações. A indiferença é a faca que corta. O sentimento é o laço que une. Quando você puder olhar para o homem como uma grande irmandade sem distinção de raça, credo ou cor, então você saberá que cortou essas adesões. Com esses laços cortados, tudo o que agora o separa de seu verdadeiro ser, é sua crença de que você é homem. Para remover este último véu, você deve abandonar sua concepção de si mesmo como homem, reconhecendo-se apenas como o ser. Em vez da consciência de, eu sou um homem, que haja apenas, eu sou, sem face, consciência sem forma. Então, desvendado e acordado, você declarará e saberá, que eu sou é Deus, e além de mim, esta consciência, não há Deus. Este mistério é contado na história bíblica de Jesus lavando os pés de seus discípulos. Está registrado que Jesus deixou de lado suas vestes, pegou uma toalha e se cingiu. Depois de lavar os pés dos discípulos, enxugou-os com a toalha com que estava cingido. Pedro protestou e foi informado de que, a menos que seus pés fossem lavados, ele não teria parte com Jesus. Pedro respondeu, Senhor, lava não apenas meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus. Quem já se lavou não necessita senão de lavar os pés, pois está totalmente limpo. O bom senso diria ao leitor, que um homem não está completamente limpo, só porque seus pés foram lavados. Portanto, ele deveria descartar essa história, ou procurar seu significado oculto. Cada história da Bíblia é um drama psicológico que ocorre na consciência do homem, e isso não é exceção. Esta lavagem dos pés dos discípulos é a história mística da circuncisão espiritual, ou a revelação dos segredos do Senhor. Jesus é chamado de Senhor. Dizem a você que o nome do Senhor é Eu Sou, Jesus. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Isaías capítulo 42, versículo 8. Jesus está cingido com uma toalha, portanto, seus segredos estão ocultos. Jesus ou Senhor, simboliza sua consciência de ser, cujos segredos estão ocultos pela toalha, consciência do homem. O pé simboliza o entendimento, andai em seus passos, em seu entendimento, que deve ser lavado pelo Senhor, consciência de todas as crenças humanas ou concepções de si mesmo. À medida que a toalha é retirada para secar os pés, os segredos do Senhor são revelados. Resumindo, a remoção da crença de que você é homem, revela sua consciência como o chefe da criação. O homem é o prepúcio que esconde a cabeça da criação. Eu sou o Senhor oculto pelo véu do homem. Capítulo 7. Crucificação e ressurreição. Os eventos da crucificação e ressurreição estão tão entrelaçados que devem ser explicados juntos, pois um determina o outro. Este mistério é simbolizado na terra, nos rituais da Sexta-feira Santa e da Páscoa. Você observou que esses dias não são fixos, mas mudam de ano para ano. Eles caem, em qualquer lugar, desde a última semana de março, até a última semana de abril. O dia é determinado desta maneira. O primeiro domingo após a lua cheia em Áries, é comemorado como Páscoa. Áries começa no dia 21 de março, e marca o início da primavera. Esta data móvel deve dizer ao observador para procurar alguma interpretação, diferente daquela que lhe foi dada. Visto da Terra, o Sol em sua passagem norte, aparece na estação da primavera do ano, para cruzar a linha imaginária chamada Equador. Assim é dito, pelo místico, ser crucificado, ou crucificado para que o homem possa viver.
Eles notaram que logo após esse evento, toda a natureza começou a se levantar, ou ressuscitar de seu longo sono invernal. Portanto, concluíram que essa perturbação da natureza nessa época do ano se devia diretamente a essa travessia. Assim, eles acreditavam que o Filho devia ter derramado seu sangue na Páscoa. Se essas datas marcassem a morte e ressurreição de Jesus, elas seriam fixadas como todos os outros eventos históricos, mas não é o caso. No entanto, essas datas simbolizam a morte e a ressurreição do Senhor, mas esse Senhor é a sua consciência de ser. Como a primavera é a época do ano em que milhões de sementes, que durante todo o inverno ficaram enterradas no solo, repentinamente tornam-se visíveis para que o homem possa viver, e porque o drama místico da crucificação e ressurreição está na natureza dessa mudança anual, é comemorado nesta estação da primavera do ano, mas na verdade está ocorrendo a cada momento. O ser crucificado é a nossa consciência de ser. A cruz é a sua concepção de si mesmo. A ressurreição é a elevação à visibilidade dessa concepção de si mesmo. Longe de ser um dia de luto, a Sexta-feira Santa deveria ser um dia de alegria, pois não pode haver ressurreição sem crucificação. A coisa a ser ressuscitada, no seu caso, é aquilo que você deseja ser. Para fazer isso, você deve sentir-se a coisa desejada. Você deve sentir que, eu sou isso, pois, eu sou a ressurreição e a vida. Sim, eu sou, sua consciência de ser, é o poder que ressuscita e torna vivo aquilo que você tem consciência de ser. Dois concordarão em tocar em qualquer coisa, e eu a estabelecerei na terra. Os dois concordantes são você, sua consciência, e a coisa desejada, aquilo que você decidiu ser, ao se tornar consciente disso. Quando este acordo é alcançado, a crucificação é concluída. Dois se cruzaram ou se crucificaram um ao outro. Eu sou e aquilo, a coisa desejada, se uniram. Eu sou agora pregado na forma disso. O prego que o prende na cruz, é o prego do sentimento. O casamento místico está agora consumado, e o resultado será o nascimento de um filho, ou a ressurreição de um filho dando testemunho de seu pai. A consciência está ligada àquilo que ela tem consciência de ser. O mundo da expressão é a criança que confirma essa união. No dia em que você deixar de estar consciente de ser, aquilo que agora está consciente de ser, nesse dia seu filho, ou expressão, morrerá, e retornará ao seio de seu pai, a consciência sem rosto e sem forma. Todas as expressões são o resultado de tais casamentos místicos. Portanto, os padres estão corretos quando dizem que todos os casamentos verdadeiros são feitos no céu, e só podem ser dissolvidos no céu. Mas deixe-me esclarecer esta afirmação dizendo a você que o céu não é uma localidade, é um estado de consciência. O reino dos céus está dentro de você. No céu, consciência, Deus é tocado por aquilo que ele tem consciência de ser. Quem me tocou? Pois percebo que a virtude saiu de mim. No momento em que esse toque, sentimento, ocorre um surgimento, ou uma saída de mim para a visibilidade. No dia em que o homem sentir que, eu sou livre, eu sou rico, eu sou forte, Deus, eu sou, é tocado por essas qualidades ou virtudes, e os resultados de tal toque serão vistos no nascimento ou ressurreição das qualidades sentidas. Pois o homem deve ter uma confirmação visível de tudo o que ele tem consciência de ser. Agora você saberá por quê. O homem ou manifestação é sempre feito à imagem de Deus. As imagens em sua consciência se exteriorizam, imagens de tudo o que você está ciente de ser. Eu sou o Senhor, e além de mim não há outro Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 8. Nenhum outro Deus. Não terás outro Deus além de mim. Enquanto o homem alimentar a crença em poderes separados de si mesmo, ele se privará do ser que é. Toda a crença em poderes além de você, seja para o bem ou para o mal, se tornará os moldes das imagens esculpidas que você adorará.
A crença na potência das drogas para curar, dietas para fortalecer, dinheiro para garantir, são os valores ou cambistas que devem ser expulsos do templo. Vós sois o templo do Deus vivo, um templo feito sem mãos. E está escrito: minha casa será chamada por todas as nações, como casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Suas crenças na potência das coisas são os ladrões que roubam você. Há apenas um poder, um Salvador, eu sou Ele. É a sua crença na coisa, e não a coisa em si que o ajuda. Portanto, pare de transferir o poder que você é para as coisas ao seu redor. Afirme ser o poder que você tem, em vez de ser refém de sua ignorância a outro. É mais fácil para um camelo, sobrecarregado como está com os chamados tesouros da vida, passar pelo buraco da agulha, um pequeno portão nas muralhas de Jerusalém, assim chamado por causa de sua estreiteza, do que um homem rico, o teimoso homem cheio de seus valores humanos, entrar no reino dos céus. O homem está tão cheio de valores humanos, riquezas, quanto a razão das coisas, que ele não pode, através de um véu tão escuro como a sabedoria do homem, ver que a única razão ou valor para qualquer coisa é que todas as coisas estão expressando perfeitamente o que eles têm consciência de ser. Quando o homem perceber que a consciência de uma qualidade expressa essa qualidade, sem a ajuda de qualquer outra coisa, ele se tornará o homem pobre, o homem tolo, que não tem nenhuma razão para que algo aconteça, além do que está acontecendo, está expressando perfeitamente aquilo que está consciente de ser. Tal pessoa jogou fora os cambistas ou muitos valores, e agora estabeleceu uma consciência de valor. O Senhor está em seu santo templo. A consciência habita dentro daquilo que ela tem consciência de ser. Eu sou o homem, é o Senhor e seu templo. Sabendo que a consciência da riqueza produz a riqueza, como a consciência da pobreza produz a pobreza, ele perdoa a todos os homens por serem o que são. Pois todos estão expressando, sem a ajuda de outro, aquilo que eles têm consciência de ser. Ele sabe que uma mudança de consciência produzirá uma mudança de expressão, então, em vez de simpatizar com os mendigos da vida no portão do templo, ele declara: prata e ouro não tenho, para ti, mas o que tenho, a consciência da liberdade, eu te dou. Desperte o dom dentro de você. Pare de implorar, e reivindique ser aquilo pelo qual você estava implorando. Faça isso, e você também pulará de seu mundo aleijado, para o mundo da liberdade, cantando louvores ao Senhor, eu sou. Muito maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Este é o grito de todos que encontram sua consciência de ser Deus. Seu reconhecimento desse fato, automaticamente limpará o templo dos ladrões e assaltantes, e restaurará a você, aquele domínio sobre as coisas que você perdeu, no momento em que esqueceu o mandamento: não terás outro Deus além de mim. Capítulo 9. A tua vontade seja feita. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Essa renúncia não é de fatalismo cego, mas é a percepção iluminada de que eu não posso fazer nada por mim mesmo. O Pai dentro de mim é quem faz o trabalho. Quando o homem deseja, ele tenta fazer aparecer no tempo e no espaço algo que ele sabe que não existe agora. Ele não tem consciência do que está realmente fazendo. Mas, o que ele realmente faz é isso. Ele afirma conscientemente: não possuo as capacidades para expressá-lo agora, mas adquirirei essas capacidades com o tempo. Resumindo, não sou, mas serei. O homem não percebe que a consciência é o Pai que faz o trabalho, então ele tenta expressar aquilo que ele não tem consciência de ser. Tais lutas estão fadadas ao desapontamento, pois somente o presente se expressa. A menos que eu esteja consciente de ser aquilo que procuro, não o encontrarei. Deus, sua consciência, é a substância e plenitude de tudo. A vontade de Deus é o reconhecimento daquilo que é, não daquilo que será. Em vez de ver este ditado como, seja feita a tua vontade, veja-o como, tua vontade está feita, está feito.
As obras estão terminadas. O princípio pelo qual todas as coisas se tornam visíveis é eterno. Mesmo assim, os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, as coisas que Deus preparou para os que amam a lei. Quando um escultor olha para uma peça de mármore sem forma, ele vê enterrada dentro de seu eu sem forma, sua peça de arte acabada. Assim, o escultor, em vez de fazer sua obra-prima, apenas a revela, removendo aquela parte do mármore que esconde sua concepção. O mesmo se aplica a você. Em sua consciência sem forma, eu sou, está enterrado tudo o que você jamais imaginou ser. O reconhecimento dessa verdade o transformará de um trabalhador não qualificado, que tenta fazê-lo, em um grande artista, que o reconhece como tal. Sua reivindicação de que você é agora o que deseja ser, removerá o véu da escuridão humana, com o seu, eu serei, e revelará sua reivindicação perfeita, de eu sou isso. A vontade de Deus foi expressa nas palavras da viúva, está tudo bem. A vontade do homem teria sido, tudo correrá bem. Afirmar que estarei bem é dizer, estou doente. Deus, o Eterno agora, não se deixa escarnecer por palavras, ou vãs repetições. Deus continuamente personifica aquilo que é. Assim, a resignação de Jesus, que se fez igual a Deus, foi passando do reconhecimento da falta, que o futuro indica com eu serei, para o reconhecimento da provisão ao afirmar, eu sou aquilo. Agora você verá a sabedoria nas palavras do profeta, quando ele declarou: deixe o fraco dizer, eu sou forte. Joel capítulo 3, versículo 10. O homem em sua cegueira, não dará ouvidos ao conselho do profeta, então, ele continua se dizendo fraco, pobre, miserável e todas as outras expressões indesejáveis, das quais ele está tentando se livrar, ao afirmar ignorantemente que ele será livre deles. Existe apenas uma porta, pela qual aquilo que você procura pode entrar em seu mundo. Quando você diz, eu sou, você está se declarando na primeira pessoa, no tempo presente. Novamente, saber que eu sou, é estar consciente de ser, a consciência é a única porta. Portanto, a menos que você esteja consciente de ser aquilo que procura, você busca em vão. Se você julgar pelas aparências, continuará escravizado pela evidência de seus sentidos. Para romper com esse feitiço hipnótico dos sentidos, que lhe dizem, entre e feche a porta. A porta dos sentidos deve ser bem fechada, antes que sua nova reivindicação possa ser honrada. Fechar a porta dos sentidos não é tão difícil quanto parece à primeira vista. É feito sem esforço. É impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. O mestre serve naquilo que tem consciência de ser. Eu sou senhor e mestre daquilo que tenho consciência de ser. Não é nenhum esforço para mim conjurar a pobreza, se estou consciente de ser pobre. Minha pobreza é uma serva compelida a me seguir, consciência da pobreza, enquanto eu sou, o Senhor, consciente de ser pobre. Em vez de lutar contra a evidência dos sentidos, você simplesmente afirma ser aquilo que deseja ser. À medida que sua atenção é colocada nesta reivindicação, a porta dos sentidos se fecha automaticamente contra seu antigo mestre, aquele que você estava consciente de ser. Portanto, sigamos o exemplo de Jesus, que, percebendo que ele não poderia fazer nada como homem, para mudar sua imagem atual de carência, fechou a porta de seus sentidos e foi para seu Pai, para quem todas as coisas são possíveis. Tendo negado a evidência de seus sentidos, ele afirmou ser aquilo, que apenas um momento antes de seus sentidos, lhe disseram que ele não era. Sabendo que a consciência expressa sua semelhança na terra, ele permaneceu na consciência reivindicada, até que as portas, seus sentidos, se abrissem e confirmassem a governança do Senhor. Lembre-se, eu sou é o Senhor de tudo. Nunca mais use a vontade do homem que afirma que eu serei. Seja tão resignado quanto Jesus e reivindique, eu sou isso. Capítulo 10. Seja ouvidos que ouvem.
que estas palavras penetrem em seus ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos do homem. Não seja como aqueles que têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Deixe essas revelações penetrarem profundamente em seus ouvidos. Pois depois que o Filho, ideia, se manifesta, o homem com seus falsos valores, razão, tentará explicar o porquê, e o motivo da expressão do Filho e, ao fazê-lo, o despedaçará. Depois que os homens concordam que uma certa coisa é impossível de fazer, deixa alguém realizar a coisa impossível, e todos, incluindo os sábios que disseram que não poderia ser feito, começarão a lhe dizer por que isso aconteceu. Depois que eles terminarem de rasgar o manto sem costura, causa da manifestação, eles estarão tão longe da verdade, quanto estavam quando proclamaram que era impossível. Enquanto o homem procurar a causa da expressão, em outros lugares que não seja o expressor, ele procurará em vão. Por milhares de anos foi dito ao homem: eu sou a vida e a luz do mundo. Nenhuma manifestação vem a mim sem que eu a atraia. Mas o homem não vai acreditar, ele prefere acreditar em causas fora de si mesmo. No momento em que o que não era visto, passa a ser visto, o homem está pronto para explicar a causa e o propósito de seu aparecimento. Assim, o Filho do Homem, ideias de manifestação, está sendo constantemente destruído pelas mãos, explicação razoável ou sabedoria, do homem. Agora que sua consciência é revelada a você, como causa de toda expressão, não volte para a escuridão do Egito com seus muitos deuses. Há apenas um Deus. O único Deus é a sua consciência. E todos os habitantes da terra são reputados como nada. E ele faz de acordo com sua vontade no exército do céu, e entre os habitantes da terra, e ninguém pode deter sua mão ou dizer-lhe: o que você faz? Se o mundo inteiro concordasse que uma coisa não poderia ser feita, e você tomasse consciência de ser aquilo que eles tinham concordado que não poderia ser expresso, você o expressaria. Sua consciência nunca pede permissão para expressar aquilo que você tem consciência de ser. Fala naturalmente sem esforço, apesar da sabedoria do homem, e da oposição dos exércitos do céu e da terra. Não cumprimente ninguém pelo caminho, não é um comando para ser insolente ou hostil, mas um lembrete para não reconhecer um superior, nem ver em ninguém uma barreira à sua expressão. Pois ninguém pode deter sua mão, ou questionar sua capacidade de expressar aquilo que você tem consciência de ser. Não julgue pelas aparências de uma coisa, pois tudo é como nada aos olhos de Deus. Quando os discípulos, através do julgamento das aparências, viram a criança insana, eles pensaram que era um problema mais difícil de resolver do que outros que eles tinham visto, e assim, falharam em encontrar uma cura. Ao julgar pelas aparências, eles se esqueceram de que todas as coisas eram possíveis para Deus. Hipnotizados como estavam pela realidade das aparências, não podiam sentir a naturalidade da sanidade. A única maneira de evitar tais falhas é ter constantemente em mente que sua consciência é a presença onipotente e onipresente, que sem ajuda, sem esforço, representa aquilo que você tem consciência de ser. Seja perfeitamente indiferente à evidência dos sentidos, para que você possa sentir a naturalidade do seu desejo, e seu desejo será realizado. Afaste-se das aparências, e sinta a naturalidade da sanidade perfeita, e a sanidade se encarnará. Seu desejo é a solução do seu problema. Quando o desejo é realizado, o problema é dissolvido. Seus desejos são as realidades invisíveis que respondem apenas aos mandamentos de Deus. Deus ordena que o invisível apareça, afirmando ser a coisa ordenada. Fez-se igual a Deus, e não achou usurpação fazer as obras de Deus. Agora, deixe este ditado penetrar fundo em seus ouvidos, seja consciente de ser aquilo que você quer que apareça.